Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos continuar esse desenho. Quero compartilhar com vocês mais um trecho e esse é um trabalho, confesso que desafiador para mim, porque por se tratar de uma textura, de um efeito de pele bem detalhado e numa técnica que eu estou desenvolvendo ainda, que é o realismo com lápis de cor, está sendo um pouquinho desafiador, ainda mais por se tratar de um desenho maior. Esse eu estou fazendo no tamanho A3, então são áreas grandes a serem preenchidas, com muitas camadas, com várias cores, com detalhes ainda, né? Se fosse sombreamento liso, seria uma coisa, mas aqui a gente está fazendo um sombreamento que imita, ou pelo menos tenta imitar, os poros da pele, e só que vale a pena, né? Eu acho que esses desafios, isso que torna o desenho mais impressionante quando a gente consegue um nível de detalhes, de realismo, e é bem satisfatório o processo, desde que a gente mergulhe, né, no desenho ali, sem pressa, com bastante calma, atenção, está sendo bem prazeroso. Mas aqui nesse vídeo eu quero falar não só da técnica, mas principalmente do lápis. Estou usando nesse desenho um lápis. Não só nesse, eu já comecei a usar há alguns desenhos atrás, mas é um lápis que eu tenho gostado cada vez mais, por vários motivos. Primeiro, porque é um lápis bom, é o Super Soft Faber-Castell. É um lápis acessível, se encontra em qualquer lugar, por um preço razoavelmente bom. É claro que aqui no Brasil nada é barato, né? Mas considerando aí os lápis que a gente vê importados e tal, esse é muito barato, é tipo 5 vezes mais barato ou até mais, comparando com outras marcas importadas. É claro que ele não é um lápis profissional, artístico, assim, ele é um lápis mais simples mesmo, e também por isso é mais acessível. Mas é justamente por ser acessível e bom que me impressiona. É um lápis simples, barato e bom. Então, para você ter uma ideia, esse desenho eu estou fazendo no papel um pouco mais liso, que é o Strathmore Bristol. Ele não é extremamente liso, sabe aqueles papéis que parece que está encerado, parece que até tem um brilho assim acetinado? Esse não. Ele, apesar de ser liso, ele tem uma certa aspereza. E essa aspereza é o que facilita o lápis pegar no papel. E os lápis mais baratos, a gente precisa ter um papel de qualidade, um papel que adere bem o pigmento ali. Porque se você pegar um papel muito liso, muito encerado, acetinado, o lápis, por ter um pigmento mais fraco, ele apresenta uma certa dificuldade de escurecer, de dar cor mesmo, de dar vida para o desenho. Fica aquele desenho meio opaco, sabe? Meio desbotado. E já aconteceu isso comigo antes, usando os lápis Faber-Castell no papel Lana Bristol, por exemplo, que é um papel extremamente liso, e os lápis Faber-Castell, eles são um pouquinho mais secos, né? Pelo menos esses comuns, assim, escolares, o Ecolápis no caso, eles são um pouquinho mais secos e o pigmento deles é meio fraco. Esse daqui, apesar de ser Faber-Castell também, ele é a linha Super Soft. Então ele já tem uma mina mais macia, que solta com mais facilidade, o que contribui para o pigmento também ficar mais presente ali no desenho. Então você pode ver que, apesar de estar usando um lápis simples, eu estou conseguindo trazer aqui para esse trabalho o nível de detalhes, de cores, de contraste, que eu estou ficando bem satisfeito. A única parte que eu estou usando um lápis de outra marca são nas partes pretas. Eu estou usando os lápis Derwent Lightfast, que é um lápis mais profissional. Não é dos mais caros não, ele ainda é um lápis considerado custo-benefício. E ele, por ser um lápis mais premium, mais artístico, mais profissional, ele tem uma carga, um pigmento mais forte, então o preto acaba ficando mais preto. E os lápis da Faber-Castell, quem já usou sabe que o preto às vezes fica um cinza bem escuro ou um preto desbotado, não fica aquele preto vivo, aquele preto intenso, forte que a gente vê em outros lápis, por exemplo. Mas
Por conta disso, né, eu estou usando esse lápis da Art Light Fast, que a gente consegue comprar avulso pela internet, é mais fácil. E acaba não ficando caro e vale a pena, porque são só as partes pretas que eu uso. Então os contornos aqui, como você pode ver, os contornos do rosto, onde tem um limite ali com uma sombra, um degradê bem escuro, uma sombra bem intensa, ali o contorno dos olhos, buraco da narina, enfim, todas as partes bem escuras eu estou usando esse lápis para começar. E aí depois eu vou aplicando as cores por cima. Dessa forma é possível alcançar bastante contraste no desenho. Então esse é o único lápis que eu estou usando de outra marca. Aliás, de uma marca mais cara, né? De uma marca mais artística. Junto desses Faber-Castell eu estou usando também o Tris, mas esse é um lápis que eu já uso há bastante tempo. Eu gosto bastante também, é um lápis muito acessível, muito bom. Eu já falei bastante sobre ele, já fiz desenhos inteiros com ele e eu gosto bastante dele. Só que ele é um lápis um pouco mais encerado, sabe aquela mina um pouco mais dura? Quando você vai passando, por ser encerado e firme, ele vai alisando demais o papel e acaba selando. Sabe quando parece que tem uma camada de verniz e os próximos lápis, as próximas aplicações não chega no tom que você gostaria? Então a gente fala que isso é quando satura o papel. Por ser um lápis mais firme e mais encerado, ele acaba saturando mais o papel. Por conta disso, eu tenho gostado mais do Faber-Castell, porque ele é um lápis mais macio e justamente por ser mais macio ele aceita mais camadas, ele aceita sobrepor. Então você passa ali, desde que você não farce muito a mão ali, o peso da mão, você consegue voltar aplicando mais cores, mais detalhes por cima de onde já foi feito. E várias vezes até concluir. E esse desenho, o tipo de desenho que a gente busca fazer, que é o realismo, ainda mais com detalhes assim de textura, efeitos e tal, a gente precisa ir e voltar, aplicar uma camadinha base, aplicar detalhes, voltar aplicando outras cores naqueles detalhes, escurecer aplicando degradês, enfim, são muitas camadas, muitas aplicações até chegar no resultado final. É um processo um pouco trabalhoso, confesso, mas é bem satisfatório. Tanto o processo quanto também o resultado final. É bem prazeroso a gente olhar e ficar satisfeito com uma parte que você olha e fala, caramba, ficou legal, gostei. Tá parecendo uma pele, tá parecendo um olho de verdade, sabe? Quando começa a trazer esse aspecto realista, isso é bem satisfatório, bem prazeroso. Por conta disso, eu continuo nesse desenho, nesse tipo de desenho que é o realismo, no preto e branco, que é a minha paixão, é o tipo de desenho que eu mais gosto, mas o colorido também, ultimamente eu tenho gostado muito. E esse desenho eu acabei dando uma desacelerada, porque, como eu disse lá no começo, um pouquinho complexo demais, um pouquinho grande demais, e acabei diminuindo ali o ritmo. Mas estou voltando para esse desenho, quero logo concluir ele. No próximo eu quero mostrar alguma coisa diferente, compartilhar com vocês um processo diferente. Quero fazer ali a boca, é uma boca bem detalhada, com texturas, ranhuras, sabe? São efeitos bem definidos, assim, bem interessantes. Vai ser legal fazer e compartilhar com vocês. Então, voltando a falar aqui do lápis Faber-Castell, esse que eu estou usando é o de 24 cores e junto com um de 12 cores tons de pele. Quem puder e quiser experimentar esses lápis, eu recomendo comprar o de 48 cores ou 50, não me lembro agora qual é a quantidade certa, mas nessa faixa de 48 cores você já vai ter praticamente tudo que precisa para fazer um retrato realista. E só que nesse caso, no meu caso, o 24 cores é meio limitado, só que eu comprei o de 12 cores tons de pele, e esse tons de pele é o que mais me surpreendeu, porque a qualidade eu já conhecia, eu vi que era bom, só que esse de 12 cores tons de pele
Ele tem umas cores muito interessantes para a pele. Quando a gente vai fazer um retrato, independente da raça, da cor da pele e tal, a gente usa variados tons, seja mais rosado, mais avermelhado, mais amarelado, mais puxado para o laranja, mais puxado para o vinho, para o vermelho, como você pode ver nessa parte aí do desenho. Algumas partes de sombra, você consegue identificar alguns tons de marrom mais puro, mais neutro, outros marrons mais puxado para o vermelho, para o amarelo. Então, esses lápis 12 cores eu gostei bastante, eu curti bastante por ter essa variedade de tons que auxilia na hora de sombrear uma pele realista como essa e outras também. E é isso, galera, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Fica mais como uma observação, como uma indicação para falar mais sobre esses lápis Faber-Castell Super Soft que eu gostei bastante e tenho usado muito dele ultimamente. Vou ficando por aqui. Se você não se inscreveu ainda, te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e a gente se encontra nos próximos vídeos. Até mais, abraço!